O futuro não espera, ele é construído todos os dias por quem decide dar o próximo passo. No Centro Universitário ENIAC, a educação vai além da sala de aula. É prática, é inovação, é transformação real. Aqui, o conhecimento ganha vida desde o primeiro dia, com tecnologia e experiências que conectam você ao mercado. Você aprende com quem vive o mercado. Centro Universitário ENIAC, seu futuro começa aqui. Por trás de cada empresa existem pessoas. Histórias, rotinas, desafios e muitas vezes sinais que passam despercebidos. Cuidar da saúde no trabalho não é só cumprir uma norma, é cuidar de vidas. Há mais de 25 anos, a Zuc está ao lado das empresas que escolhem fazer diferente. São mais de 150 mil vidas acompanhadas, com presença em todo o Brasil. Tecnologia e inteligência para simplificar, sensibilidade para entender. Zuc, Gestão Inteligente de Saúde do Trabalho e Riscos Psicossociais. Olá, estamos iniciando mais um programa de Gestão em Pauta com Cláudio Luve. Aliás, o nome do programa será alterado para Gestão em Pauta 360 com Cláudio Luve a partir da próxima semana. Mas já ocorreu alteração nas redes sociais. O YouTube passou a ser Gestão em Pauta 360 e o Instagram também Gestão em Pauta 360. O programa está indo ao ar todas as segundas-feiras, às 19h30, no canal YouTube Gestão em Pauta 360 e na TV, às terças-feiras, às 23 horas, nos canais 8 Vivo e 9 Claro em São Paulo e todas as quintas-feiras, às 22h30, no canal 508 Vivo e 3 da Claro em Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, apoiadores e patrocinadores. E o tema de hoje é liderança multigeracional, integrando experiência, inovação e resultados. E estamos aqui com o Denis Lopes, aliás, um grande amigo. Ele é presidente do Saber Aprendizes. Denis, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui no programa. Olá, tudo bem, Cláudio? Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar no programa Gestão em Pauta. Poxa, assim, para nós é uma honra, né? Embora que você já tenha vindo algumas vezes no programa, mas agora casa nova. Agora estamos aqui pela Com Brasil TV. Então, fale mais sobre você, sua jornada, que aliás é incrível, Denis. Mais uma vez, obrigado, Cláudio, é um prazer estar aqui com vocês, agora de casa nova, no Casa Brasil, nova. Sensacional. Bom, a minha jornada profissional e pessoal, ela é bem singular. Eu atualmente sou presidente do Saber Aprendizes, um instituto que já formou quase 200 mil jovens. Só 200 mil? Só 200 mil jovens. Atualmente nós temos 18 mil jovens ativos no programa. Que bacana. Espalhados aí por 36 unidades. Então é muito bacana esse trabalho de transformação. E sempre que eu falo que eu sou presidente de um instituto, as pessoas já olham e falam assim, poxa, que legal, né? Que sorte. E eu falo sempre o seguinte, a sorte sempre me encontrou trabalhando. Aliás, eu adoro essa frase. Vou repetir aqui. A sorte sempre me encontrou trabalhando. E sabe o que significa isso? Significa que a sorte sempre me encontrou ralando. Ralando, né, Denis? Exatamente, porque eu nunca ganhei na Mega Sena.
Então, para mim, sorte é se eu tivesse ganhado na Mega Sena em algum jogo e tivesse ficado rico. E, na verdade, eu assumi cargos de liderança, mas foi uma jornada. Essa Sim. jornada começou com 14 anos, quando eu comecei a trabalhar vendendo vela na porta do cemitério. Então, meus pais tinham se separado quando eu tinha 7 anos de idade. Enfrentei uma situação familiar, financeira, muito complexa. E num dia de finados, quando eu tinha 14 anos, passando em frente a um cemitério, uma mulher me abordou e falou: garoto, você quer ganhar o dinheiro? Eu falei: quero. Ela falou assim: tá aqui. Me deu uma caixa com 12 maços de vela e falou: vai lá no cemitério e vende. E aí eu não tinha a menor ideia de como era isso, né? Mas enfim, atravessei a rua, fui lá e depois de 20 minutos eu atravessei, voltei na loja dessa senhora, falei assim: a senhora tem outra caixa? Ela falou: mas o que você fez com a caixa que eu te dei? Eu falei: vendi, né? E aí ela foi me dando mais uma, e eu lembro que no final da manhã eu já tinha acabado com o estoque de velas dela. Bom, depois disso eu fui office boy, fui operário numa fábrica e até que eu entrei no ensino superior, né? Eu cursei administração e comércio exterior no Mackenzie e nessa época eu era operário numa fábrica, eu consertava máquinas de escrever. E eu chegava na faculdade sujo de graxa, né? Porque por mais que eu me limpasse, não é uma coisa que saía tão facilmente. O cheiro também, né? Então foi muito desafiador estudar numa universidade tão conceituada, imagina, no início dos anos 90, tão conservadora, onde os meus colegas de sala não trabalhavam. Então, de uma turma de 85 pessoas, era eu e mais 2 ou 3 que trabalhávamos. E mesmo assim, esses meus colegas que trabalhavam, que eram poucos, ainda assim eles trabalhavam em funções administrativas, então eles chegavam mais bem arrumados na aula. Todos os dias, Cláudio, eu tinha vontade de desistir da faculdade, porque era bem desafiador. Mas eu tinha um objetivo, que era concluir o ensino superior. E aí, no meio do curso, mais ou menos, eu consegui um estágio na Editora Abril, para trabalhar na área de importação. Então, foi a minha primeira grande oportunidade de trabalhar numa grande empresa e, ao mesmo tempo, trabalhar na área de comércio exterior. E eu comecei a inverter um pouquinho essa questão da minha posição dentro da sala de aula, porque eu era o único aluno da turma que tinha experiência nessa área de comércio exterior. Então, de patinho feio, eu passei a ser o queridinho, principalmente dos professores, que muitos deles davam aula de comércio exterior, mas não tinham conhecimento prático. Exato. E eu conhecia a prática. A partir daí, eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa, numa multinacional suíça, na área também de logística internacional. E aí eu desenvolvi uma carreira de 10 anos na área de logística internacional. Eu trabalhei em 12 países e fiz coisas que... Só 12 países, só 12. E eu fiz coisas que poucas pessoas fizeram no mundo, sabe? Quando eu digo no mundo, porque não é só no Brasil, no mundo. Eu viajei dentro do Antonov, que é o maior avião, né? O maior avião cargueiro do mundo. Recentemente ele foi destruído, né, na guerra da Ucrânia com a Rússia. E eu saí de Barcelona, fui até São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo, acompanhando o embarque da Embraer. Então foi uma experiência muito bacana. Transportei uma baleia viva de avião, um espelho de satélite, trabalhei com cabos de submarinos, né? Em Fortaleza a gente tem uma rede de cabos de submarinos que vão até a África, vão até a Europa. Enfim, fiz muitas coisas bem diferentes nessa área de logística internacional. E um dia, em 2004, me fizeram uma proposta para dar aula. E eu nunca pensei em dar aula porque o ambiente acadêmico era um pouco aversivo para mim, né? Eu nunca me senti incluído na área educacional. Mas eu aceitei o desafio, né? Eu falei, bom, é uma oportunidade de eu também ficar um pouco mais fixo aqui no Brasil, né? Ter uma família, estar mais próximo das pessoas, né? Nessa fase eu já estava com
uns 30 e poucos anos, né? Então eu falei, vou ver como é que é esse negócio de dar aula. E comecei a dar aula na primeira turma que o Brasil teve do curso de tecnólogo em logística, né? Que foi em 2004. E naquele ano o MEC autorizou, né, os cursos tecnólogos de graduação superior e eu decidi seguir nesse caminho. E eu lembro que no final da primeira aula, os alunos me abordaram de uma forma tão especial. Eles falaram, poxa, Denis, você transmite o conteúdo de uma forma tão empática. Mesmo sendo um conteúdo tão técnico, a gente se sentiu tão acolhido e tão envolvido que foi muito especial. E aquele momento me deu um clique, eu falei, isso é propósito. E o propósito não é algo que a gente descobre lendo um livro ou fazendo um teste. Propósito é algo que você constrói, que ele vai surgindo no seu caminho. Exato. E nesse momento eu entendi, poxa, é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com algo que transforme a vida das pessoas. Então eu saí da área de logística internacional para ser professor. Fui muito criticado na época, porque muitas pessoas falavam assim, nossa, Denis, mas eu tinha me tornado diretor de logística internacional. E as pessoas falavam, nossa, mas você vai largar um cargo de diretor para ser professor? Eu falei, é isso. E ingressei nessa área acadêmica, na qual eu trabalhei por 20 anos, e fui assumindo outras posições. Então depois eu fui coordenador de curso, depois eu fui diretor pedagógico, e eu assumi a direção e reitoria de 4 grandes universidades no Brasil. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília e Salvador. E eu fiquei na área educacional até 2023. Em 2023 eu completei 50 anos. Nessa época eu era reitor numa universidade no Rio de Janeiro. Decidi voltar para São Paulo, ficar mais próximo da família. E eu falei, não, eu quero trabalhar agora, continuar esse trabalho de desenvolvimento humano, mas eu preciso algo diferente. E foi aí que surgiu uma oportunidade, né? Eu recebi um convite de um grande amigo que me apresentou o Saber Aprendizes. E ele falou assim, Denis, você precisa conhecer o Saber Aprendizes. E aí eu fui conhecer o Saber e foi aí que ele, enquanto conselheiro, né, do Saber, que inclusive ele é um dos fundadores do NUB, que eu tenho muito orgulho, prazer e muita gratidão, né, por ter ele como amigo, ele me convidou para assumir a gestão do Saber Aprendizes. E a partir daí, minha vida se transformou mais ainda, porque no Saber a gente trabalha com uma transformação muito mais profunda do que a área educacional. Porque ali eu estou trabalhando com jovens em situação de vulnerabilidade social. Sim. E oportunizando esse ingresso no mercado de trabalho, dando treinamentos que realmente vão transformar a vida dele, mas para além dele vão transformar também o entorno, a sociedade. Então eu sempre digo, né, que assim, o Saber já formou quase 200 mil jovens, mas se você me perguntar quantas pessoas foram transformadas nesse processo, não dá para calcular, porque cada jovem desse é um multiplicador. Sim. Então eu não tenho noção de quantas pessoas já foram transformadas. E é por isso que hoje eu estou aqui com muito prazer, com muita honra de ter sido convidado novamente para o programa, para a gente falar um pouquinho dessa questão geracional, que é algo que eu trato todos os dias. Uau! Denis, eu sempre falo, a sua história é fantástica. E você sabe que eu gosto de usar você muito como exemplo, viu, Denis? Poxa, eu tenho um grande amigo, Denis. Poxa, ele, no início dali da carreira, ele vendia velas e teve a oportunidade que ele vendeu todas as velas. Né? E dali ele foi crescendo, foi, né, buscando ali as posições, foi evoluindo, ao ponto de chegar no mundo educacional e no mundo de desenvolver e transformar pessoas. Olha, e você citou algo bem interessante, propósito. Poxa, quando o seu propósito está alinhado com o que você faz, isso não tem preço.
Você trabalha com paixão, com amor. Ó, e toda vez que eu encontro você que você fala, os seus olhos brilham. Né? Eu falo isso e repito. Você transmite isso mesmo, esse amor, né? Porque por trás de qualquer negócio educacional, seja empresarial, são pessoas. E a gente percebe isso em você, né? Desde quando eu te conheci, já faz um tempo, né? Eu até brinco, falo que você virou sócio do programa, né, Denis? E você é uma pessoa incrível, né? Então, para nós é uma honra mesmo poder recebê-la aqui, poder ouvir a sua história, que é linda, né? Fantástico, assim, e não tem preço, né, Denis? Quando você vê, principalmente jovens, né? Que estão iniciando ali a carreira. Então, você está numa instituição que faz eles crescerem, se desenvolverem. Poxa, isso é fantástico demais, Denis. Então, parabéns, viu? Obrigado. Sabe que a gente tem um projeto agora no Saber chamado Saber Week. Saber Week. Saber Week. E é bem interessante que tem muito a ver com isso que você falou. A gente trabalha assim com palestrantes, né? A gente convida pessoas, e não digo quando eu falo palestrantes assim, são convidados, muitos deles são empresários, pessoas que trabalham na gestão de RH, e nós convidamos para que eles façam uma doação, e a doação é do tempo deles, que eles doem 1, 2 horas do dia deles, uma vez, obviamente, né, nesse momento, para falar com esses jovens. Então, nós selecionamos os melhores jovens em termos de comportamento, assiduidade. A gente faz um compilado desses jovens e esses jovens participam de uma palestra com essa pessoa, com esse profissional. E o objetivo maior não é ele trazer um tema específico, mas é ele contar a trajetória dele. Então, nós tivemos casos assim muito incríveis, e o jovem precisa muito dessa inspiração. Sim. Porque eu me vejo nesses jovens, eu olho e falo assim, nossa, quando eu tinha a idade deles, eu também olhava e falava, gente, eu não vou chegar em lugar nenhum, né? Parece que é tudo muito difícil, muito distante, o mundo do trabalho está cada vez mais desafiador. Sim, sim. E então ter pessoas que passem essas informações, que mostrem essa trajetória, não para dizer assim, eu sou um super-herói, botei a capa e agora... Não, não é isso. Mas é para dizer, olha, a minha vida, assim como de muitas outras pessoas que são bem-sucedidas, passou por uma série de dificuldades. Exato. E continua passando, porque não significa que hoje, como presidente do Saber Aprendizes, eu não tenho problemas. A gente encontra problemas todos os dias. Mas a vida vai fazendo com que a gente encontre soluções, respostas, para poder lidar com esses problemas. Exato. Poxa, é fantástico. E assim, né, Denis, até quando a gente decidiu em relação ao tema, faz todo sentido, porque você já trabalhou em empresas, né, como diretor, e agora está na questão aí do desenvolvimento do jovem, né, para o mercado de trabalho, né? Então você conhece aí as gerações. Muitas gerações. Né? Então, assim, dentro desse cenário, Denis, quais são os maiores desafios de liderar equipes com diferentes gerações? Bom, vamos lá. Equipes multigeracionais. Hoje, na maioria dos ambientes profissionais, nós encontramos 5 gerações diferentes. 5 gerações? 5 gerações. Os baby boomers, que hoje muitas vezes estão num cargo de conselho, são CEOs ou estão em cargos muito executivos, mas ainda presentes nas empresas. Uma quantidade cada vez menor, mas ainda estão presentes. Depois a gente tem a geração X, que eu sou da geração X. Por idade eu também sou geração X. Depois a gente tem os millennials, aí mais recentemente nós temos a geração Z, mas hoje nós já temos também geração Alpha. Alpha, que começou mais ou menos ali em 2024. Então, a partir de 2024, quando você pega um jovem de 14 anos, 15 anos, ele já é uma geração alfa. Mas eu não gosto de ficar preso nessas métricas de classificação. Eu digo que existem gerações diferentes. Assim como
nós vivemos também, né? Então, toda geração nova, ela vem sempre para contestar a geração anterior. Só que a cada momento você tem contestações e você tem questões que são diferentes. E é inegável que hoje, cada vez mais a gente tem uma aceleração tecnológica, Sim. Inteligência artificial, e as pessoas falam assim para mim: ah, Denis, você é da geração X, você contestava a geração dos baby boomers, certo? Certo. Ah, mas você entendia que tinha um prazo, um tempo para você conquistar determinadas coisas ou para alcançar alguns níveis de evolução. Sim, só que hoje esse tempo encurtou. Então, quando eu comecei a trabalhar, computador era uma coisa extremamente inovadora, não tinha telefone celular. Então, obviamente que a minha curva de aprendizagem, a minha curva de desenvolvimento, assim como o tempo de expectativa para assumir novas posições, ele era mais lento. Só que a cada ano, a cada dia, a gente tem uma aceleração em virtude da tecnologia. Então, a gente precisa se adaptar a essa nova realidade. Então, para a gente fechar essa primeira parte, muitas pessoas falam assim, usam a expressão conflito geracional. E eu detesto essa expressão, porque eu acho que quando você já começa com a palavra conflito, já está tudo errado. Exato. Porque você tem diferentes gerações com diferentes expectativas, mas por trás de qualquer pessoa, de qualquer geração, tem uma coisa em comum. São pessoas. Sim. E quando você consegue se conectar com pessoas, independente da geração, tudo fica mais fácil. Então, a primeira coisa que eu digo é: precisamos observar, ter empatia, ouvir todos os lados, porque eu tenho certeza que todo mundo acha que o seu ponto de vista é o correto, né? Então, eu brinco assim, tem o ponto de vista da geração A, B, C e D e o ponto de vista que é o correto. E qual é? Na verdade, a gente precisa entender que essas pessoas precisam trabalhar em sinergia. E como é que a gente faz isso? A gente precisa ter o olho no olho e entender as expectativas de cada geração e para onde caminha aquele negócio. Isso aí fez todo sentido, né, Denis? Você citou uma coisa bem interessante. Essa palavra conflito já começa errado mesmo. Não é para ter conflitos, né? Aliás, hoje nós precisamos de pessoas diversas. Independente da sua idade, da sua experiência. O que nós temos que entender, até para deixar para nossa audiência aí, é que temos que respeitar essas diferenças. Porque, de repente, nós que somos da geração X ou Baby Boomer, né? Realmente, olha nós aqui revelando aqui as idades, né, Denis? Como você falou que você trabalhou lá, né, que era da parte de conserto de máquina de escrever. Já revela a idade. Né? Eu sou dessa época aí, né? Eu falo que eu comecei ali, no início da minha carreira, os testes na época era da datilografia. Né? Então tinha que ser bom para poder... datilografia. Mas uma coisa que é interessante, né, Denis? As coisas não mudavam de uma hora para outra antigamente. Levava-se um tempo maior. Então, se a gente for voltar ainda mais atrás aí, nossos avós, tataravós, as coisas demoravam para mudar até 2, 3 anos. Hoje em dia, não. As coisas mudam rápidas. Então, esses jovens já nasceram no meio da tecnologia, do digital. Então, e eles têm essa maior facilidade. Embora que a gente também precisamos nos adaptar, né? Nós estamos buscando, aprendendo, mas é entender que todos são importantes. O jovem que tem aquela facilidade de aprendizado e a gente também com a nossa experiência, dos nossos erros e acertos. Então, realmente tem que ter essa sinergia que você falou, esse respeito mútuo, essa empatia também, né, Denis? Uma coisa que é muito complicada hoje em dia é que se você não tem uma certa curadoria, tudo que aparece nas redes sociais, você absorve aquilo como uma realidade. Então, existem muitas páginas com memes e o pessoal fica tirando barato da geração Z, que é uma geração que não quer saber de trabalhar, que tem preguiça, que só quer ficar no celular.
Bom, aí eu faço vários recortes aí sobre isso. Primeiro, porque não dá para generalizar nada. A gente sempre tem que observar cada indivíduo. Então não dá para ficar generalizando. Segundo, quando eu vejo muitas pessoas falar de geração Z e falam que é uma geração hiperconectada, que gosta disso, gosta daquilo, eu falo assim, tá, mas será que a gente está falando da mesma geração Z que eu estou falando? A geração Z que eu vejo no dia a dia, que são jovens, muitas vezes periféricos, cheios de sonhos, objetivos, que querem trabalhar, que querem se desenvolver e que têm características, muitas características da geração da qual eles vivem. Mas não significa que eles não queiram trabalhar, não significa que eles não entendam o que é o mundo do trabalho. Então, a gente precisa desmistificar um pouco quando eu estou falando sobre um jovem da geração Z lá dos Estados Unidos, de classe média, ou eu estou falando do jovem da geração Z do Brasil periférico que precisa trabalhar. A maioria dos jovens que eu encontro são muito inteligentes, muito antenados, conectados, mas com o propósito de crescer, de se desenvolver. É óbvio que hoje a gente tem alguns elementos que são diferentes da minha geração, por exemplo. Na minha geração, a gente sofria com uma série de questões relacionadas a assédio, e a gente engolia o choro calado e ficava. E quando eu olho para a geração hoje, né, geração Z, que eles falam, não, eu não aceito isso. Muita gente fala assim, é muito mimimi. Mas cabe uma reflexão. A gente passou por isso, de certa forma ajudou muitas pessoas, fortaleceu, né, tornou uma casca grossa, como muita gente fala, casca grossa, mas ao mesmo tempo também deixa cicatrizes. Então, será que esse é o melhor método? Será que a gente precisa realmente sofrer para poder crescer na vida? Então, não tem resposta certa, só uma reflexão para a gente desmistificar essa questão de dizer que o jovem também não quer passar por nada. Mas é um jovem que, antes de ele entrar numa empresa, ele olha quais são os objetivos dessa empresa, qual é a missão, visão e os valores dessa empresa, qual é o propósito. Então, hoje eu vejo isso de forma muito positiva. Eu acho super bacana quando eu recebo no LinkedIn, no Instagram, pessoas dizendo assim, jovens, né, que falam assim, eu queria muito trabalhar no Saber. O Saber é uma empresa, é um instituto que tem tudo a ver comigo. E eu acho muito bacana isso, porque significa que a gente tem um propósito. E hoje eu olho também dessa mesma forma. Durante a minha carreira, nos últimos anos, eu recebi convites para trabalhar em muitos negócios diferentes. E muitos deles eu falei, muito obrigado, mas eu não estou interessado. Por quê? Não tinha um propósito alinhado com o meu estilo de vida, com a minha expectativa. Então, eu sempre digo, ganhar dinheiro com trabalho, a gente vai ganhar. Eu sempre me vi assim, numa situação de sempre precisar trabalhar e me desenvolver, e eu sempre tive a certeza de que, olha, de algum jeito eu vou arrumar um emprego, vou trabalhar e vou conseguir me virar. Mas qual é o custo disso? Então, eu entendo que essa geração Z, geração Alfa, são gerações que estão muito preocupadas com o seu bem-estar e o que tem de errado nisso, né? Agora, o conselho, o recado, a dica que eu dou para as pessoas da minha geração, de gerações, né, mais velhas, é o seguinte: aproveitem o conhecimento desse jovem, façam a mentoria reversa. E o que é essa mentoria reversa? Dica aí para você. Muitas vezes a gente passa muito tempo criticando aquele jovem que é hiperconectado. Você já pensou em tirar proveito de todo esse conhecimento desse jovem, de tudo que ele sabe sobre tecnologia? Então eu já fiz muitas vezes esse teste, né, de me aproximar desses jovens e falar, olha, realmente eu não tenho tanta habilidade ou tanta facilidade com essa tecnologia, mas eu quero aprender, vocês me ensinam? E aí quando você fala isso, você vira um pouco o jogo, né? Primeiro porque a pessoa
se sente assim, poxa, que legal. É. Né? Mas ao mesmo tempo já era um desafio, e um desafio diferente, porque você não está dizendo que ele não sabe alguma coisa. Ao contrário, você está inclusive dizendo, olha, você sabe tanto que você pode me ensinar, mas como é que você vai fazer para me ensinar? E aí esse jovem também para refletir que na verdade é uma troca. Que ele, para ele me ensinar alguma coisa que ele sabe fazer, ele precisa entender um pouquinho de metodologia para poder me ensinar. E aí que existe realmente essa troca multigeracional, onde eu vou aprender um pouco dessa tecnologia que ele vai me ensinar, mas ele também vai aprender com as perguntas que eu vou fazer para ele. Porque às vezes ele vai pegar o celular e vai falar assim, Denis, faz assim, assim, assim. Eu vou ter que falar assim, então, mas você começou pelo final, né? E eu não sei como é que começa. Então, de certa forma, eu também estou ajudando no processo de amadurecimento, de crescimento, que esse jovem também vai começar, eu sei fazer, será que eu sei ensinar? Exato. Será que eu consigo ajudar uma pessoa? E aí, esse jovem também começa a despertar uma consciência de que tem um processo para chegar lá. Sim. Porque muitas vezes o jovem vai olhar para mim e falar assim, ele é o presidente do saber, por quê? Porque ele tem mais de 50 anos, tem muita experiência, etc. E parece que está tudo pronto, tudo feito ali. E ele olha e fala assim, mas eu estou com 16 anos, eu nunca vou chegar nessa função, será que eu vou chegar? Será que eu vou ter que esperar 50 anos para chegar nessa função? Essa questão, né, do tempo. E aí quando você quebra esse paradigma, e você fala assim, não, mas você pode sentar aqui na minha cadeira. E você pode sentar na minha cadeira muito mais rápido do que eu levei para sentar nela. Só que existe um processo também. E quando eu peço para ele me ensinar alguma coisa, que é na mentoria reversa, ele se pega também em alguns desafios, que ele fala assim, eu quero ensinar o presidente do saber, mas para ensinar ele, tem coisas que eu também não sei. E aí ele precisa entender que é uma troca. Nossa, você falou uma coisa incrível aí, Denis. E a gente também sempre gosta de falar, se permitir também de ouvi-los, né? Poxa, eu lembrei agora, eu tenho 2 filhos, né, Denis? E eu aprendi muito com o mais velho, mas o mais novo também, eu aprendi muito. Hoje ele tem 12 anos, Denis. E eu lembro que com 5, 6, 7 anos ele me ensinava coisas da tecnologia. E aí hoje, com 11, 12, muita coisa ele nos ensina. E às vezes a gente não acredita neles. A gente tem aquele bloqueio, né, que a gente lá no passado. Não, mas eles têm conhecimento que pode ajudar a gente, sim. Então, a gente se permitir também querer aprender, em ouvir ali o jovem profissional que está no mercado, porque eles têm muito a agregar para a gente, e como você falou, e a gente a eles também. Então, tem que haver essa troca de experiências, né? A gente vai falar ainda mais sobre isso, dele, mas o papo está bom, deixa eu anunciar aqui nossos patrocinadores, tá certo? O Centro Universitário ENIAC, com cursos de graduação e pós-graduação, presencial, híbrido, EAD, nota máxima no MEC, a ZUC Saúde Ocupacional, assessoria completa especializada em segurança e saúde do trabalho, a Novitar, restaurantes empresariais, especializada em alimentação corporativa, a BemVT, gestão de benefícios corporativos, especialista em gestão de vale transporte, e a Remunerar Consultoria, especializada em remuneração estratégica. Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. O futuro não espera. Ele é construído todos os dias por quem decide dar o próximo passo. No Centro Universitário ENIAC, a educação vai além da sala de aula. É prática, é inovação, é transformação real. Aqui, o conhecimento ganha vida desde o primeiro dia, com tecnologia e experiências que conectam você ao mercado. Você aprende com quem vive o mercado. Centro Universitário ENIAC. Seu futuro começa aqui. Por trás de cada empresa existem pessoas. Histórias, rotinas, desafios e muitas vezes sinais que passam despercebidos. Cuidar da saúde no trabalho não é só cumprir uma norma, é cuidar de vidas. Há mais de 25 anos, a ZUC está ao lado das empresas que escolhem fazer diferente.
São mais de 150 mil vidas acompanhadas, com presença em todo o Brasil. Tecnologia e inteligência para simplificar, sensibilidade para entender. Zuc, Gestão Inteligente de Saúde do Trabalho e Riscos Psicossociais. Olá, estamos de volta e o tema de hoje é liderança multigeracional, integrando experiências, inovação e resultados. E estamos aqui com um grande amigo, que aliás é uma honra, eu sempre digo isso para ele, o Denis Lopes, presidente do Saber Aprendizes. E o papo aqui, pessoal, tá incrível, né? Então nós estamos falando aqui de gerações e começamos a falar sobre os desafios, né, dentro aí das gerações ali. Denis, e até dando continuidade nesse cenário de gerações, de diversidade, né? O que motiva cada geração no ambiente de trabalho? Até para trazer um pouco da sua experiência. Primeiramente, nós precisamos entender que cada geração e cada pessoa individualmente tem uma expectativa. E essas expectativas tem que ter um alinhamento com a empresa. Então, a empresa, cada tipo de organização, ela tem uma cultura. E essa cultura organizacional, ela se fortalece com essas pessoas. Quanto mais forte e sólida a cultura organizacional, mais desenvolvida essa empresa vai se tornar. Como é que a gente faz para que essa cultura organizacional seja forte e realmente esteja conectada com as pessoas? Ouvindo as expectativas de diversas gerações. Então, eu preciso entender quais são as expectativas dessas pessoas para que realmente essas pessoas estejam conectadas. E é óbvio, né? Nem todo mundo vai se conectar com todas as organizações. Tem pessoas que olham e falam assim, Denis, acho que o Saber Aprendiz é muito legal, mas não é para mim. E está tudo certo, né? Agora, a empresa precisa olhar para essa cultura organizacional de tempos em tempos e entender se ela continua conectada com o seu core business, se ela continua conectada com a realidade do mercado. Porque você precisa atrair pessoas e reter essas pessoas. Um dos maiores problemas, um dos maiores gargalos que a gente tem hoje e que eu recebo inúmeras reclamações assim de pessoas que trabalham em RH, né? Então as pessoas falam muito sobre isso. Nossa, Denis, meu maior problema, minha maior queixa assim no mundo é o turnover, né? Eu não consigo reter talentos. Como é que a gente faz isso? Então, ter uma cultura organizacional forte e clara, isso é muito importante para ajudar na retenção. E como você falou, cada geração tem um olhar diferente, tem uma expectativa diferente. Então, primeiro todo mundo precisa dar uma desarmada aí e falar assim, tá, na minha geração era assim e eu aprendi dessa forma, mas estamos em 2026. O que é exigido em 2026? Então, como eu falei, eu sou da geração X, tive uma trajetória muito difícil na área profissional, muito árdua, mas eu entendo que o tempo mudou e eu não posso agir como isso era comum na década de 90. Então, por exemplo, atualmente eu faço um curso de graduação e eu fiz isso propositalmente, não só porque eu queria estudar, né? Hoje eu faço o curso de psicologia,
Mas não é só porque eu queria estudar, eu queria estar mais próximo da geração que está estudando hoje. Então, você imagina que eu tenho mais de 50 anos, fui reitor de universidades e hoje, à noite, eu sento numa cadeira universitária para assistir aula. É um desafio. Confesso que é um desafio. Por quê? Muitas vezes eu olho e falo assim, nossa, mas eu já estive aí na frente várias vezes dando aula e agora eu estou na posição de aluno. E os meus colegas têm 18, 19, 20 anos. Mas eu me permito me conectar com eles. Porque isso faz com que eu entenda melhor também as expectativas do mundo atual. Então eu olho para eles e falo assim, então é isso, né? É essa a expectativa. E é claro, tem coisas que a gente vai realmente entrar numa discussão, mas não para achar quem está certo ou quem está errado, mas é realmente para ter uma troca aí de pontos de vista. Então isso é muito agregador, eu acho que isso faz com que a pessoa cresça e a empresa também cresça quando ela permite que essas multigerações tenham espaço para trocar experiências. E não é um contra o outro, mas é todo mundo junto, pensando no mesmo propósito de como que essa organização vai seguir em frente. Uau, Denis, você falou uma coisa incrível aí, né? E até mesmo, poxa, primeiro essa questão do voltar ao aprender aí, né? Poxa, você foi reitor de uma universidade e hoje está aprendendo, né? Isso já mostra a sua capacidade, sabe, Denis? E se colocar até no lugar das pessoas, entender ali o cenário, até mesmo para fazer um diagnóstico, né? Porque tudo e a todo momento é um aprendizado para a gente. Então hoje você está com os jovens ali na sala de aula, né? E eu tenho certeza que você deve ter uma troca ali incrível, né? Super, super. Inclusive, você já ouviu falar em Farmar Aura? Não. Então, tema do momento, hypado entre os jovens. Depois você busca aí, isso é uma febre, aí tem campeonatos aí com os jovens, que é uma tendência agora, né? Então, depois dá uma Sim, não, com pesquisada certeza. aí. E é isso, né? Recentemente entrei na sala com os jovens, né? E aí eu é que soltei isso para eles, né? Falei assim, gente, eu vim aqui para farmar aura. E aí todo mundo olhou para minha cara assim, né? Como que ele sabe o que é isso, né? Como que ele sabe? Exatamente. Então, isso gera uma conexão Muito, imediata, muito. né? Então eles olham para mim e falam assim, poxa, então quando eu preciso que eles entendam também o meu ponto de vista, fica mais fácil. Porque normalmente, e a gente vem, né, de uma tradição assim, principalmente que familiar, muitas das famílias da minha geração também era assim, olha, obedece, escuta, faz só o que eu estou mandando. E, de novo, não é uma crítica, eu sou dessa geração e agradeço muito a minha família por ter me educado, por ter me ajudado, mas eu entendo que a cada momento, né, a gente precisa estar aberto a novas perspectivas. E eu acho muito bacana, porque quando eu faço isso com o jovem, eu já quebro um pouco aquele paradigma de que ele primeiro precisa me entender. Não, por que eu não posso entender ele, né? Então, quando eu chego na sala e falo 6, 7, vamos farmar aura, eles olham para mim assim, nossa, você sabe disso? Eu falei, sim, agora eu quero ver vocês entenderem alguma coisa do que eu faço. Então, gera um desafio, Sim. né? E ele fala assim, tá, então, se ele teve essa capacidade, a gente precisa ter também, né? É uma Não, troca. mas assim, os jovens gostam de desafios, né? E são movidos por desafios, até por sinal dentro de uma organização, por exemplo, né? E a gente pode até acrescentar, né? Você citou aí, né? Até reforçando aqui, né, Denis? Dentro de uma organização. Então, como motivar essas pessoas? Uma vez você citou, né? É ouvir, entender as necessidades. Por exemplo, de repente, para um jovem dentro de uma organização, o bem-estar. Sim. E, de repente, para a geração X, o boomer, né? É a continuidade do trabalho dele aí, né? Enfim. Então, realmente é ouvir, entender as necessidades para onde que todos tenham seu espaço e se sintam bem, independente das idades, né, Denis?
E eu vou falar uma frase agora, vou falar um negócio agora para você, mas eu vou olhar para essa câmera, porque o que eu vou falar agora, eu entendo que é o resumo do que a gente precisa, de quem está assistindo o programa precisa sair daqui, assim, entendendo isso. O futuro diretor ou CEO da sua empresa pode estar já dentro dela. Ou, de repente, ele acabou de entrar pela porta. Às vezes é um jovem aprendiz, é um estagiário, é um trainee que acabou de entrar e às vezes eu não estou olhando para ele. E por que eu estou dizendo isso? Tem um livro clássico do Rancharan chamado Pipeline de Liderança. E eu gosto muito desse livro, já falei muito dele, e a única crítica que eu faço, modestamente, né, porque quem sou eu para criticar Rancharan? Mas o que eu digo é que falta uma parte desse pipeline, porque quando você lê o Pipeline de Liderança, ele começa a falar na questão da liderança organizacional das pessoas que já estão na empresa. E eu gosto de falar do início desse pipeline que muitas vezes a gente não fala, que é esse jovem que ainda não entrou na empresa, que ele está prestes a entrar, que às vezes eu não estou olhando para isso. Será que o meu processo de atração e seleção está de acordo? Primeiro. Segundo, esse jovem entrou. Será que o meu processo de integração ele é eficiente? Como é que funciona o processo de integração na maioria das empresas e principalmente grandes empresas, grandes corporações que têm processos muito estruturados de integração, mas muitas vezes como é que funciona? O jovem entra, então você imagina um jovem de 16, 17 anos, não vou nem dizer 14 ou 15, mas um jovem de 16 ou 17 anos e não se limita a essa idade. Imagina que mesmo uma pessoa que já tem experiência. Então, você chega no seu primeiro dia e aí vem aquela pessoa que vai fazer a integração e te dá um kit, às vezes te dá uma caneca, uma garrafa, uma caneta, né? Então, um kit de boas-vindas. E aí já começa a despejar um monte de coisa. Olha, te apresenta para 50 pessoas. Aí você fala assim, gente, já não lembro o nome de ninguém, né? Porque foram muitas pessoas. E aí começa, olha, agora você vai fazer uma trilha da universidade corporativa. E aí você faz 500 cursos lá de compliance, treinamento de LGPD, do que pode, o que não pode, aí ele dá o check em tudo lá, então, teoricamente, ele está ciente de toda aquela lista, né, de coisas, né, que a empresa pede que ele faça, e você passa o dia inteiro com aquela pessoa jogando informação, jogando informação, jogando informação, aí chega no fim do dia, você fala assim, e aí, você tem alguma dúvida? E aí, às vezes, aquele jovem olha e fala assim, tenho. Onde fica o banheiro? Porque eu estou o dia inteiro com a bexiga estourando, com dor de barriga, porque é o meu primeiro dia, mas vocês não me disseram onde é o banheiro. E quando eu faço essa brincadeira, essa analogia, mas é para trazer uma reflexão. Será que o nosso processo de integração, ele realmente é efetivo, ele é empático? Aí as pessoas falam assim, não, Denis, a gente é super empático, porque quando o jovem chega, eu entrego uma garrafinha para ele com o logo da empresa. Tá, ok. Mas você acolhe ele. Então, muitas vezes, aquele jovem, aquele primeiro dia de trabalho é um mundo completamente diferente, desafiador. Sim. E às vezes você não fala o básico, fala assim, olha, imagino que é o seu primeiro dia, sinta-se à vontade, olha, aqui tem água se você quiser, o banheiro é ali, você quer, sabe, deixar a pessoa à vontade. E eu digo isso porque eu trabalho há 37 anos. E nesses 37 anos eu passei por várias empresas. Isso aconteceu comigo muitas vezes. Né, as pessoas chegavam em casa à noite, né, ia compartilhar com meu companheiro, hoje foi meu primeiro dia, tal. Ele falou, como foi? Eu falei assim, olha, me apresentaram 100 pessoas, eu não lembro o nome de mais da metade delas, não sei o que elas fazem, porque é tudo, esse é o fulano, fiz uma série de treinamentos, de cursos, e só que passou que nem um relâmpago. Né? Então, a crítica que eu faço é
O pipeline de liderança, de verdade, genuíno, começa na porta de entrada, com esse jovem, que é um estagiário, que é um jovem aprendiz, que é um trainee, ou mesmo uma pessoa que entra com cargo efetivo, mas que acabou de entrar e ele foi... porque está tudo muito acelerado, né? Então eu começo a bombardear uma série de coisas, essa pessoa não teve tempo de entender o que é a empresa, o que é a cultura da empresa, não se sentiu acolhida, e aquela pessoa, que foi o que eu falei para aquela câmera, aquela pessoa que muito provavelmente não vai ficar, porque a estatística que eu tenho recente 9 meses é o tempo de permanência médio dos jovens. 9 meses, Denis? 9 meses. Eles não chegam a completar 1 ano. Isso é uma pesquisa da FGV com 31 mil pessoas da geração Z que ficam, em média, 9 meses numa empresa. Caramba! E por que elas não ficam? Né? Porque muitas vezes tem esse processo. Ela entra nesse funil que não foi pensado para ela. Então a gente só vai começar a pensar no desenvolvimento a hora que ela está lá na frente. Agora, a outra crítica que eu faço: muitas empresas gastam fortunas com PDL, com programa de desenvolvimento de liderança, e eu não acho ruim isso, sabe? Eu acho que é super importante você ter programas de desenvolvimento de liderança, mas quando às vezes é uma pessoa que já está num cargo de diretor, já está num cargo de vice-presidente ou de CEO, um C-level, ou mesmo um diretor, e aí investe-se um valor absurdo de treinamento de uma pessoa que às vezes chegou ali aos trancos e barrancos, e eu estou deixando de olhar, de investir naquela pessoa que acabou de entrar. Exatamente, e que ela pode ser um CEO. Eu tenho muitos exemplos, eu posso dizer que eu sou um deles. Né? Eu fui estagiário, eu vendi vela na porta do cemitério, hoje eu sou presidente de um instituto. Então a questão é, a gente tem que olhar para essas pessoas, esses programas de entrada, essas pessoas que estão começando na empresa, e será que realmente, quando aquele jovem entra na empresa, eu recebo ele com orgulho, com destaque, pensando nisso? Então, por exemplo, no Saber, todas as pessoas que ingressam, eu faço questão de conhecer, mesmo os estagiários, eu quero conversar, quero entender, e muitas vezes eu descubro muitos talentos. Recentemente, um rapaz que entrou lá no Saber, tá menos de 1 ano, um jovem super talentoso que acabou de entrar no doutorado agora, com 20 e poucos anos, acho que 22, 23 anos, manja muito de IA, tem ajudado demais. E como é que eu descobri isso? Não foi na sorte. Foi parando no corredor, conversando com as pessoas, me conectando. Ouvindo, né? Dando a oportunidade das pessoas também falarem quem elas são, quais são os objetivos. Então, isso é fantástico, Denis. Então, eu dou essa dica, e não é para dizer assim, o Denis é maravilhoso, só ele traz exemplos. Não, mas são coisas que eu faço na prática. Não vou dizer que é infalível, mas que na maioria das vezes funciona. Quando você olha para aquela pessoa e você fala, poxa, você é uma potência. E eu proporciono isso. Né? Internamente eu faço esse arranjo entre jovens e pessoas mais velhas para que exista essa troca. Nossa, isso aí é fantástico, né, Denis? Até quando a gente fala de motivação, né, que a gente está conversando aqui, até por experiência, por ter atuado muitos anos em recursos humanos, né, Denis? Eu trabalhei 27 anos em RH, então eu sei como é que funciona isso aí na prática, né? Uma das coisas isso que você falou é importante, né? Receber a pessoa ali na seleção, na integração, é ter clareza, né? Dar atenção, ouvir mesmo ali, né? Mas uma coisa que eu percebo ainda hoje em dia em muitas empresas, Denis, que aliás precisa ser mudado isso, por exemplo, o jovem aprendiz, não é enxergar como cota. Né? Isso o jovem percebe. É realmente você ter essa atenção que você dá de ouvir, de dar ali, sabe, de dar oportunidade. Como você falou, um jovem aprendiz, estagiário pode chegar a um cargo de CEO, de presidente, mas temos que dar essa oportunidade para eles.
Porque e aí eles se sentem pertencentes. Isso é uma coisa que motiva. Poxa, eu me sinto pertencente aqui na empresa. Agora, se eu estou ali apenas como um número, aí você entra lá, ó, arquiva esse papel aqui. Será que isso está motivando aquele jovem? Exatamente. Sabe, Cláudio, eu trabalhei numa empresa há um tempo atrás e eu lembro que eu fui até o RH e não encontrei algumas pessoas que eu estava buscando, mas tinha um jovem ali trabalhando e eu não sabia que era um jovem aprendiz. E aí eu falei, fulano, você podia me ajudar com tal coisa? Aí a pessoa foi lá, me ajudou e tal. E aí quando eu já estava saindo do RH, chegou lá o gerente de RH e falou assim, você está precisando de alguma coisa, Denis? Eu falei, sim, eu estava precisando, mas eu já conversei ali com aquele jovem, ele já me ajudou, resolveu. Aí ele me olhou assim, mas você foi perguntar justo para ele? Eu falei, olha, é a pessoa que me atendeu, que estava disponível aqui. Não, é porque ele é jovem aprendiz. Eu falei, mas não pode? Então, Não, mas aí o pior foi a segunda parte, né? Ele falou assim, não, mas é porque ele não sabe nada, ele é um jovem aprendiz. Eu falei, como não sabe nada? Porque ele chegou faz pouco tempo. Eu falei, então, mas ele não está aqui para ser desenvolvido? exato. E aí eu aproveitei e já dei uma bronca, né, nesse gerente de RH. Eu falei assim, mas esse é o seu papel, Ensinar a né? desenvolver. Porque realmente, se ele ficar ali e ninguém puder perguntar nada, e se ele não puder contribuir, o que ele está fazendo aqui de verdade? Então, isso que você está falando, Cláudio, faz todo sentido. O jovem aprendiz, infelizmente, a gente percebe, né, que algumas empresas ainda olham isso apenas como uma cota, como uma obrigação. E não deveria. E é muito triste, né, você receber um profissional, um jovem, um futuro talento, né, que você pode desenvolver esse jovem como um futuro talento e olhar para ele como, você está aqui só por uma cota. É muito triste isso, Não, é né? Eu triste. observo que tem muitas empresas que já entenderam a importância, tem programas muito bem estruturados Nossa, a para gente não jovem pode, aprendiz. realmente a gente não pode generalizar. Tem empresas que dão atenção devida. Exatamente. Então, assim, eu vejo diversas empresas que têm programas muito estruturados e que trabalham esse jovem para que realmente ele ocupe uma cadeira futuramente importante naquela empresa, Sim. né? Então a gente não pode olhar para esse jovem apenas como uma cota. Não. Ele É além disso. Ele é muito além disso. Em primeiro lugar, porque ele é uma pessoa. Uma pessoa. Né? Ele não é um número, ele é uma pessoa. E segundo, que é uma pessoa que tem expectativas também de crescimento. E se eu me disponho a desenvolver aquela pessoa, a gente tem que fazer isso. Por isso que eu sempre digo, cargo de liderança, pessoa que assume um cargo de liderança e fala que não quer desenvolver pessoas, ela está na função errada. Porque Com certeza. liderar é isso, é você trabalhar o desenvolvimento humano. Perfeito, Denis, perfeito. Olha, é uma pena que o programa já está terminando aqui, né? Porque é um assunto que se deixa o dia todo aqui falando, né, Denis? Mas por isso que eu gosto quando você vem no programa, você traz. Cada programa é um conteúdo, e se a gente deixa, vai embora. Verdade. Mas nós temos aqui o tempo aqui. Então você precisa voltar mais vezes, para a gente dar continuidade a esse bate-papo que é incrível, né? Mas assim, deixa as suas considerações finais, algum recadinho, né? E reforce as redes sociais, de repente a sua, a do Saber Aprendiz, fica à vontade. Muito bem. Obrigado pelo espaço, Cláudio. Bom, nas redes sociais vocês vão me achar como Denis Lopes.líder. E o recado final que eu deixo é: exclua a palavra conflito do seu vocabulário quando você vai falar de multigerações e troque pela palavra troca, né? Então, eu acho que é uma troca geracional, é uma troca multigeracional, que existe um aprendizado mútuo, coletivo. E a frase que eu falei que eu acho importante e vou repetir. O jovem que está entrando hoje na sua porta, na porta da sua empresa, pelo primeiro dia, esse jovem pode ser o futuro CEO dessa empresa. Ele pode ser um C-level. Por isso, enxergue esse jovem com uma outra lente. Pense no desenvolvimento desse jovem. Maravilha. Reforce as redes sociais. DenisLopes.líder. Você vai me achar tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Maravilha, maravilha.
Denis, quero novamente agradecer a sua participação. Para mim é sempre uma honra, né? E como eu falei, você precisa voltar mais vezes, porque o assunto não se esgota aqui em uma hora, né? Denis? Muito assunto. É muito assunto. Bom, novamente agradecer aí a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, o Centro Universitário ENIAC, a ZUC Saúde Ocupacional, a Novitá Restaurantes Empresariais, a BemVT Gestão de Benefícios Corporativos e a Remunerar Consultoria. Eu estou nas redes sociais, no LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve Oficial. Eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal! O futuro não espera. Ele é construído todos os dias por quem decide dar o próximo passo. No Centro Universitário ENIAC, a educação vai além da sala de aula. É prática, é inovação, é transformação real. Aqui, o conhecimento ganha vida desde o primeiro dia, com tecnologia e experiências que conectam você ao mercado. Você aprende com quem vive o mercado. Centro Universitário ENIAC. Seu futuro começa aqui. Por trás de cada empresa existem pessoas. Histórias, rotinas, desafios e muitas vezes sinais que passam despercebidos. Cuidar da saúde no trabalho não é só cumprir uma norma, é cuidar de vidas. Há mais de 25 anos, a ZUC está ao lado das empresas que escolhem fazer diferente. São mais de 150 mil vidas acompanhadas, com presença em todo o Brasil. Tecnologia e inteligência para simplificar, sensibilidade para entender. ZUC, Gestão Inteligente de Saúde do Trabalho e Riscos Psicossociais.